Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Paulo Filho para compartilhar da Palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. E hoje com uma temática abençoada, falando que Jesus é a melhor resposta. E para entendermos isso, vamos aplicar situações problemáticas do nosso cotidiano, da humanidade, da história, que Jesus ele cabe muito bem como a melhor solução. Então vamos juntos para mais uma mensagem? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso aqui é muito extraordinário. Aqui está falando justamente dos nossos pleitos diante do Senhor. Mas antes, para compreendermos o que Cristo estava falando neste contexto, Jesus estava num dos seus últimos sermões, na última ceia com os seus discípulos. Então Jesus ele vai enfatizar sobre a videira verdadeira. Ele faz essa analogia, essa maneira de comparar o que ele representa para nós e o que nós devemos ser para ele. Pois ele vem justamente falar de uma conexão, de uma intimidade, de um relacionamento que vai promover uma vida frutífera e abundante. Nós observamos os problemas da humanidade, da sociedade, desigualdade social, violência, vícios, pessoas viciadas em drogas, viciadas em redes sociais, pessoas ali vivendo solidão, depressão, ansiedade, vários problemas, várias angústias, várias doenças emocionais, espirituais, físicas, a falta do dinheiro, falta de relacionamentos interpessoais positivos, tudo isso precisa de uma boa resposta, não é verdade? Pois é, Jesus ele cabe muito bem. Quando a gente olha sobre o sofrimento em massa das pessoas, Deus ele sempre está com seus olhos atentos, ele conhece a angústia, a lamúria do seu povo. No livro de Êxodo, capítulo 3, vai falar exatamente do momento em que Moisés ele vê uma sarça ardente no meio do deserto. Imagine, a sarça é um arbusto ali com seus galhos finos e secos, e se o fogo pega nela, rapidamente ela é consumida. Mas Moisés é atraído e ao se aproximar e chegar naquele lugar, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Então Deus diz assim: Eu vi a opressão do meu povo na terra do Egito e ouvi o seu clamor diante dos seus opressores, pois conheço os seus sofrimentos. Deus conhece o sofrimento da humanidade. Deus conhece aquilo que está alarmando, as angústias, o choro, o clamor. Deus ouve. E é interessante que Deus chama Moisés para ser um libertador, um resgatador, um instrumento divino para tirar aquele povo da escravidão egípcia. E da mesma maneira, quando nós fazemos o comparativo do Antigo Testamento com o Novo, Jesus, ele é exatamente o mais perfeito resgatador que Deus enviou para nos salvar, trazendo a oportunidade de nos conectarmos novamente com Deus. E assim, Cristo é a melhor resposta para a humanidade. E nós podemos estar passando por um sofrimento muito íntimo, algo particular na nossa família, pessoal, talvez seja uma oportunidade que ainda não aconteceu, um sonho não realizado. E a gente observa muito isso na vida do apóstolo Paulo também. Ele vai enfatizar que o sofrimento nada mais é do que uma ponte para a evolução, o crescimento, o amadurecimento espiritual. Paulo ele vai falar de um espinho na carne, ou seja, uma dor, um sofrimento, mas a resposta que ele tem de Deus aparentemente é negativa. O Senhor responde: Paulo, a minha graça ela te basta. Nós precisamos entender que quando a resposta ela vem de Deus, ela sempre vai fomentar o nosso crescimento. E se Deus nos dá um não como resposta, é porque Ele quer gerar em nós, através dessa problemática, um amadurecimento, uma fortaleza, uma capacidade nova para enfrentarmos outros desafios. Então entenda uma coisa, sempre que Deus falar um não para você, é uma oportunidade de crescimento, e o sim de Deus é uma aprovação de que você está preparado para passar para outra etapa. Deus sabe o que precisamos, então não fique angustiado porque
Você acha que Deus não ouve o seu clamor? Antes mesmo que nós venhamos a pedir, a falar e até mesmo pensar, Ele conhece cada necessidade. Por isso é importante essa conectividade com Cristo, com a sua palavra, como o próprio Cristo disse aos seus discípulos: se permaneceres em mim e na minha palavra, tudo que pedires será feito. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele não é um relacionamento pautado nas nossas necessidades, mas é um relacionamento pautado num vínculo afetivo, frutífero, de propósito com Deus. Nós precisamos nos relacionar diariamente com a sua palavra, orar em espírito, pensar em Cristo, viver na conformidade do caráter de uma vida cristã autêntica. Isaías 65, versículo 4, a palavra diz assim: antes mesmo que clamem, responderei. Enquanto ainda estão falando, eu ouvirei. Olha que interessante, o nosso Deus, Ele é atento às nossas necessidades. Ele conhece. Às vezes nós podemos pensar, esqueci de orar por uma situação, para Deus abrir uma porta, para Ele curar, para Ele fazer aquilo. E o Espírito Santo, ele é muito proativo. O Espírito de Deus, ele comunica perfeitamente as nossas necessidades. Deus nos conhece. O mais importante do que você esquecer de orar por determinada coisa que você tanto quer, é você não esquecer de comunicar com Deus, de buscar a palavra, uma vida de oração, uma vida de pensar em Cristo Jesus, uma mente renovada como a mente de Cristo. Nesse momento quero te convidar a juntos estarmos orando, porque Cristo é a nossa melhor resposta. Venha abençoar, Senhor, a minha irmã, meu irmão que assiste esse vídeo. Visita, Senhor, trazendo uma resposta. Que essa mensagem venha a ser uma resposta fidedigna, Senhor, conforme a Tua vontade. Nos abençoa hoje e sempre. Tira todo o medo, tira toda a preocupação. Pai, se tem alguém que precisa de uma porta aberta, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, da paz interior, que o Teu Espírito venha trazer a resposta, a solução, a paz, o direcionamento, a sabedoria. É o que eu te peço, ó Deus, que Tu venha, Senhor, cuidar das nossas vidas. Ensine a cada dia mais a ter uma vida, um vínculo fortalecido contigo. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.